Poliana nessa hora. Se inscreva no canal e aperte o sininho. Por favor, dá o like e comenta. É isso aí. Gente, hoje em Poliana Bela vamos falar sobre o psicológico. Vamos falar sobre nossas emoções. Então, como andam suas emoções? Elas andam alteradas? Como seu cortisol anda? Será que você está fazendo coisas que sejam terapêuticas, que você goste, que você sinta prazer? É muito importante a gente estar em harmonia com o nosso corpo e nosso espírito e nossa mente. Ter, assim, atividades prazerosas, positivas e boas nos ajuda muito e faz com que a gente cresça e também ajude outras pessoas. Fazer o bem sempre nos ajuda muito, pois lembramos de nossa identidade de Deus, que é levar amor para com todos e também sermos felizes. Poliana, nessa hora. Tchau.